O cheiro de desinfetante e o silêncio opressor do hospital eram um contraste gritante com o mundo de onde ele vinha. Dom Rafael Moretti, o homem que controlava a cidade, estava em um território onde seu poder não significava nada. Ele estava ali, de pé, no meio do corredor da UTI pediátrica, um gigante de terno caro e olhos vazios. A guarda-costas, uma mulher alta e fria chamada Helena, estava a 2 passos de distância, a mão no coldre, mas a tela parecia diminuída pela atmosfera de fragilidade e desespero. O ar estava pesado com a dor não dita das famílias e o cheiro metálico de desespero. Ele não estava ali por um ferimento de bala, nem por uma negociação de poder. Ele estava ali por sua filha, Sofia. Aos 10 anos, Sofia era o único ponto de luz em sua escuridão, a única coisa que ele amava incondicionalmente. Ela era uma menina de cabelos castanhos e olhos verdes, a cópia exata de sua falecida esposa, Isabela. E agora, ela estava morrendo. Uma doença rara, um vírus agressivo que a medicina convencional não conseguia deter. O monitor de sinais vitais ao lado de sua cama era um lembrete constante da fragilidade da vida. O médico que o atendeu, um homem jovem e pálido, tremia sob o olhar de Rafael. Dom Moretti, fizemos tudo o que podíamos. O vírus está se espalhando rapidamente. Precisamos de um milagre. Precisamos da doutora Alencar. Ela é a nossa única esperança. O nome a atingiu como um raio. Doutora Alencar. Ana Alencar. A única médica que ele havia jurado destruir. A única mulher que havia se recusado a se curvar ao seu poder. A única que havia testemunhado o seu maior erro. O erro que ele havia tentado apagar da história. Onde ela está? Ele perguntou, a voz rouca, o controle se esvaindo. A máscara de Dom estava rachando, revelando o pai desesperado. Ela está em um retiro, Dom Moretti. Ela se afastou da medicina há anos. Ela é a única que pode salvar sua filha. Ela desenvolveu um tratamento experimental para este vírus. Mas ela se recusou a compartilhá-lo com o mundo. Ela se recusou a voltar. Ela se recusa a trabalhar para quem ela considera imoral. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele havia tentado de tudo. Ele havia subornado, ameaçado, implorado. Mas a doutora Alencar era uma muralha. Uma muralha de princípios e ressentimento. Traga-a, ele ordenou, a voz voltando a ser a do chefe da máfia, mas com um tom de súplica desesperada. Traga-a para mim. Eu não me importo com o preço. Eu não me importo com o que você tem que fazer. Traga-a. Eu dou a você o que você quiser. O jovem médico estremeceu. Não é tão simples, Dom Moretti. Ela é uma mulher de princípios. Ela não se dobra a ameaças. Ela se recusa a trabalhar para quem ela considera imoral. Ela tem um código. Rafael olhou para Helena, que permaneceu impassível. A ameaça não funcionaria. Ele teria que implorar. Ele teria que se humilhar. Ele teria que se ajoelhar diante da mulher que ele havia tentado destruir. O preço da vida de sua filha era a sua honra. Ele a encontrou em uma pequena cidade no interior, em um hospital de caridade, tratando de crianças pobres. Ela estava vestida com um jaleco simples, o cabelo preso em um coque, o rosto marcado pela fadiga, mas os olhos ainda tinham o fogo que ele se lembrava. Um fogo de dor e determinação. Doutora Alencar, ele disse, a voz baixa, o tom de súplica que ele nunca havia usado antes. O Dom havia desaparecido, restava apenas o pai. Ela se virou, e o choque em seus olhos foi substituído por uma frieza cortante. Dom Moretti. Eu pensei que você havia jurado nunca mais me procurar. Eu pensei que você havia me esquecido. Eu jurei, ele disse. Mas minha filha está morrendo. Ela tem o vírus. Você é a única que pode salvá-la. Eu imploro. Eu me ajoelho diante de você. Salve minha filha. Eu dou a você a minha vida. Ele se ajoelhou, o homem mais poderoso da cidade, no chão sujo de um hospital de caridade, implorando pela vida de sua filha. A humilhação era completa. A doutora Alencar, cujo nome era Ana, olhou para ele, a expressão indecifrável. Você se lembra do que você fez, Dom Moretti? Você se lembra do prontuário que você jurou destruir? Você se lembra da vida que você arruinou? Você se lembra do meu filho? Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O prontuário. O segredo que ele havia enterrado. O segredo que o assombrava. O filho que ele havia forçado a abortar. Eu me lembro, ele disse, a voz um sussurro. Mas isso não tem nada a ver com minha filha. Ela é inocente. Ela não merece morrer por meus pecados. Ela é a única coisa boa que eu fiz.
Tudo tem a ver com seus pecados, Dom Moretti. Ana disse, a voz fria. Tudo tem a ver com o prontuário. E eu o tenho. Eu o guardei. Eu o usei como minha âncora. E agora, você está aqui, implorando pela vida de sua filha. A ironia é deliciosa. A justiça é lenta, mas chega. O que você quer? Ele perguntou, a voz voltando a ser a do chefe da máfia, mas com um tom de desespero. Dinheiro? Poder? Eu te dou o que você quiser. Apenas salve minha filha. Eu dou a você o meu império. Eu não quero seu dinheiro, Dom Moretti. Eu não quero seu poder. Eu quero uma coisa. Uma coisa que só você pode me dar. Eu quero justiça. Eu quero que você pague pelo que você fez. Eu quero que você se humilhe. Eu quero que você se torne o que você mais odeia. Eu quero que você se torne o meu instrumento. O jogo havia mudado. Ele havia vindo para implorar, mas agora estava negociando com o diabo. E o diabo tinha o prontuário. O prontuário era a sua arma. O prontuário era a sua vingança. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ato segundo. A negociação e atenção, asterisco, asterisco. A negociação começou ali, no meio do corredor, sob o olhar atento de Helena e dos poucos funcionários do hospital. Rafael, o chefe da máfia, estava de joelhos, e Ana, a médica, estava no controle. A humilhação era um preço que ele estava disposto a pagar, mas a traição era um fardo que ele não sabia se conseguiria carregar. Eu vou salvar sua filha, Ana disse, a voz fria, sem emoção. Mas você vai pagar um preço. Um preço que vai te custar mais do que todo o seu império. Eu quero que você sinta a dor que você me causou. Eu quero que você perca tudo que você valoriza, exceto sua filha. Diga, ele disse, a voz rouca, a cabeça baixa. Eu quero que você desmantele o seu império, ela disse. Eu quero que você entregue todos os seus associados à polícia. Eu quero que você se torne um informante. Eu quero que você destrua o que você construiu. Eu quero que você se torne o que você mais odeia, um traidor. Eu quero que você perca tudo o que você valoriza, exceto sua filha. Rafael a olhou, incrédulo. Isso é impossível. Isso vai me matar. Isso vai matar minha família. Eu tenho inimigos que não perdoam. Sua filha está morrendo, Dom Moretti, Ana disse, a voz cortante. E você está aqui, negociando. O que é mais importante? Seu império ou sua filha? Sua vida ou a dela? O silêncio foi a resposta. Ele olhou para Helena, que permaneceu impassível, mas seus olhos mostravam uma dor silenciosa. Ele olhou para o chão, para a sujeira que ele havia pisado. Ele era um homem que havia construído sua vida sobre a violência e a traição, e agora estava sendo forçado a trair a si mesmo. Eu aceito, ele disse, a voz um sussurro, a rendição em seus olhos. Eu farei o que você me pede. Eu serei o traidor. Mas você tem que me prometer uma coisa. Você tem que me prometer que vai salvar minha filha. Você tem que me prometer que ela vai viver. Eu preciso de uma garantia. Eu sou médica, Dom Moretti, Ana disse. Eu não posso prometer a vida. Eu posso prometer o meu melhor. Eu posso prometer que vou usar todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, para salvá-la. Mas a vida está nas mãos de Deus. E você, Dom Moretti, não é um homem de Deus. Você é um homem de pecados. E eu sou a sua penitência. A negociação havia terminado. O acordo estava selado. Rafael havia trocado seu império pela vida de sua filha. E Ana havia trocado sua paz pela sua vingança. Ela se levantou, a expressão indecifrável. Levante-se, Dom Moretti. Você tem um império para destruir. E eu tenho uma criança para salvar. O tempo está correndo. Eles voltaram para a cidade, para o hospital de luxo onde Sofia estava morrendo. A presença de Ana era um choque para a equipe médica. A lenda havia voltado. Ela assumiu o comando, a autoridade em sua voz e em seus gestos inquestionável. Ana começou o tratamento, um coquetel de drogas experimentais que ela havia desenvolvido em seu exílio. Ela trabalhava incansavelmente, dia e noite, a fadiga em seu rosto um contraste com o fogo em seus olhos. Ela estava salvando a filha do homem que ela odiava, e a ironia era um fardo pesado. Ela se sentia como um instrumento de Deus, usando seu dom para punir e redimir. Rafael, por sua vez, começou a desmantelar seu império. Ele se tornou um fantasma, um traidor, um informante. Ele entregou seus associados, seus segredos, seus negócios. Ele destruiu o que havia construído, tijolo por tijolo, a dor em seu coração um preço que ele estava disposto a pagar. Ele se sentia como um homem que estava se desfazendo, perdendo sua identidade.
Helena, a guarda-costas, era a única que sabia a verdade. Ela era a única que o apoiava, a única que o protegia. Ela era a sua sombra, a sua consciência. Ela o ajudava a entregar seus associados, a trair seus amigos, a destruir sua vida. A tensão era palpável. O império estava desmoronando, e a vida de Sofia estava por um fio. O jogo havia chegado ao seu clímax. A vida de Sofia era a única coisa que o mantinha vivo. A única coisa que o impedia de se entregar. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ato terceiro. A revelação do prontuário asterisco asterisco. A recuperação de Sofia foi lenta, mas constante. O tratamento de Ana estava funcionando. O vírus estava recuando. A esperança estava voltando. A cada dia, Sofia ganhava um pouco mais de força, um pouco mais de vida. Rafael passava horas ao lado dela, lendo, cantando, orando. Ele era um pai, não um dom. Rafael estava em seu escritório, o último de seus associados preso, o império em ruínas. Ele era um homem livre, mas um homem sem nada. Ele havia trocado seu poder pela vida de sua filha. Ele se sentia vazio, mas em paz. A rendição havia trazido uma estranha forma de liberdade. Ana entrou no escritório, o prontuário em suas mãos. O prontuário que ele havia jurado destruir. O prontuário que o assombrava. Ela não estava mais vestida com o jaleco de médica, mas com roupa simples, a expressão séria. Sua filha está fora de perigo, Dom Moretti, ela disse, a voz fria. Você cumpriu sua parte do acordo. Agora, eu vou cumprir a minha. Eu vou te dar a verdade. A verdade que você tentou enterrar. Ela colocou o prontuário sobre a mesa. Era um documento antigo, amarelado, com o nome de uma mulher. O nome de sua esposa, Isabela. Rafael olhou para o prontuário, o sangue sumindo de seu rosto. O que é isso? Eu pensei que você havia destruído isso. Eu te paguei para isso. É o prontuário de sua esposa, Dom Moretti, Ana disse. O prontuário que você jurou destruir. O prontuário que revela a verdade sobre a morte dela. A verdade que você escondeu de todos, inclusive de si mesmo. Eu não destruí. Eu o guardei. Eu o usei como minha âncora. E agora, ele é a sua condenação. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele havia dito a todos que Isabela havia morrido de câncer. Ele havia dito a todos que ela havia morrido em paz. Ele havia dito a todos que ele era um viúvo em luto. Ela não morreu de câncer, Dom Moretti, Ana disse, a voz fria, a dor em seus olhos. Ela morreu de overdose. Uma overdose de drogas que você forneceu. Uma overdose que você forçou. Ela estava tentando fugir de você. Ela estava tentando se libertar de sua prisão. E eu estava grávida do seu filho. O filho que você me forçou a abortar. O filho que você matou. Eu era a médica dela. Eu era a sua amiga. E você me destruiu. Rafael olhou para o prontuário, para o nome de sua esposa, para a verdade que ele havia enterrado. Ele se lembrou da noite, da briga, da ameaça. Ele se lembrou do desespero de Isabela, da sua fuga, da sua morte. Ele se lembrou do rosto de Ana, da dor em seus olhos, da sua súplica. Você estava grávida, doutora. Alencar, ele disse, a voz um sussurro, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Você estava grávida do meu filho. E eu te forcei a abortar. Eu te forcei a destruir a vida que você carregava. Eu sou um monstro. Eu sou o câncer. Ana olhou, os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme. Você se lembra, Dom Moretti. Você se lembra do que você fez. E agora, você vai pagar. Você vai pagar com a sua vida. Você vai pagar com a sua alma. Eu sou a sua vingança. Eu sou a justiça. Ela pegou o bisturi que guardava em sua maleta, o mesmo que ela havia usado para salvar a vida de sua filha. Eu sou médica, Dom Moretti. Eu salvo vidas. Mas eu também as tiro. E você, Dom Moretti, não merece viver. Você é o câncer que eu tenho que remover. Eu sou a sua cirurgiã. O jogo havia chegado ao seu clímax. A médica e o chefe da máfia. A vida e a morte. A redenção e a condenação. A vingança e a justiça. O bisturi e a arma. O amor e o ódio. O passado e o futuro. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ato quarto. A escolha e as consequências asterisco asterisco. Rafael olhou para o bisturi, para o rosto de Ana, para o prontuário em suas mãos. Ele não tinha medo da morte. Ele havia vivido uma vida de violência e traição, e a morte era o preço que ele estava disposto a pagar. O medo que o consumia era o de ser esquecido,
o de ser lembrado como o monstro que ele havia sido. Eu mereço morrer, ele disse, a voz rouca, a aceitação em seus olhos. Eu mereço pagar por meus pecados. Mas minha filha, ela precisa de mim. Ela precisa de um pai. Ela precisa de um pai que não seja um monstro. Eu sou a única família que ela tem. Ela precisa de um pai que não seja um monstro, Ana disse, a voz fria, mas com uma rachadura de emoção. Ela precisa de um pai que não seja um assassino. Ela precisa de um pai que não seja um traidor. Ela precisa de um pai que não seja você. Ela precisa de um pai que não seja o Dom. Ela precisa de um homem. Eu mudei, ele disse, a voz cheia de súplica. Eu desmantelei meu império. Eu me tornei um informante. Eu me humilhei. Eu paguei o preço. Eu paguei com a minha vida. Eu paguei com a minha alma. Eu sou um homem novo. Eu sou um pai. Eu sou o que você me fez ser. Ana hesitou. Ela olhou para o prontuário, para o nome de sua esposa, para a dor que a consumia. Ela olhou para Rafael, para o homem que havia se ajoelhado diante dela, para o homem que havia trocado seu império pela vida de sua filha. A vingança era doce, mas a redenção era mais poderosa. Eu não sou Deus, Dom Moretti, ela disse, a voz baixa, o bisturi caindo no chão com um tilintar metálico. Eu não posso te perdoar. Eu não posso te absolver. Mas eu posso te dar uma escolha. Você pode morrer, e sua filha vai crescer sem um pai. Ou você pode viver, e se tornar o pai que ela merece. Você pode se tornar o homem que você jurou destruir. Você pode se tornar a minha redenção. Você pode se tornar a minha consciência. Você pode se tornar o guardião da justiça. Você pode se tornar o meu parceiro. Você pode se tornar o meu legado. Rafael olhou para ela, a esperança voltando a seus olhos. O que eu tenho que fazer? Eu farei o que você me pedir. Eu serei o que você quiser. Eu serei o seu servo. Você tem que viver, ela disse. Você tem que se tornar um homem de bem. Você tem que usar seu poder para o bem. Você tem que se tornar o que você mais odeia, um herói. Você tem que se tornar a minha sombra. Você tem que se tornar a minha consciência. Você tem que se tornar o guardião da justiça. Você tem que se tornar o meu parceiro. Você tem que se tornar o meu legado. Você tem que me ajudar a curar o mundo que você ajudou a destruir. O jogo havia chegado ao seu final. Ana havia trocado sua vingança pela redenção. Ela havia trocado sua dor pela esperança. Ela havia trocado sua vida pela vida de sua filha. Rafael se levantou, o homem mais poderoso da cidade, agora um homem livre, mas um homem sem nada. Ele havia trocado seu império pela vida de sua filha. E Ana havia trocado sua paz pela sua redenção. Ele se tornou um informante, um traidor, um herói. Ele usou seu conhecimento, seu poder, para desmantelar o que havia construído. Ele se tornou a sombra de Ana, a sua consciência. Ele se tornou o guardião da justiça, o parceiro de Ana. Sofia se recuperou, e cresceu sob o olhar atento de seu pai e de sua médica. Ela nunca soube a verdade sobre a morte de sua mãe, nem sobre o império de seu pai. Ela apenas sabia que tinha um pai que a amava, e uma médica que a havia salvado. Ana voltou para o hospital de caridade, para as crianças pobres. Ela havia trocado sua vingança pela redenção, sua dor pela esperança. Ela havia se tornado a médica que curava, a luz na escuridão. Ela se tornou a guardiã da justiça, a parceira de Rafael. E a história dela, a médica que mostrou o prontuário, se tornou um sussurro na cidade, a história de uma mulher que trocou sua vingança pela redenção, sua dor pela esperança. A história de uma médica que se tornou a consciência do chefe da máfia. A história de Ana Alencar, a médica que salvou a filha do homem que ela odiava, e o redimiu. A história de uma parceria improvável, nascida da dor e da redenção. O legado de Ana e Rafael. O bisturi e a arma, agora unidos pela justiça. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ato segundo. A negociação e atenção asterisco asterisco. A negociação começou ali, no meio do corredor, sob o olhar atento de Helena e dos poucos funcionários do hospital. Rafael, o chefe da máfia, estava de joelhos, e Ana, a médica, estava no controle. A humilhação era um preço que ele estava disposto a pagar, mas a traição era um fardo que ele não sabia se conseguiria carregar. Eu vou salvar sua filha, Ana disse, a voz fria, sem emoção. Mas você vai pagar um preço. Um preço que vai te custar mais do que todo o seu império. Eu quero que você sinta a dor que você me causou. Diga, ele disse, a voz rouca, a cabeça baixa. Eu quero que você desmantele o seu império, ela disse. Eu quero que você entregue todos os seus associados à polícia.
Eu quero que você se torne um informante. Eu quero que você destrua o que você construiu. Eu quero que você se torne o que você mais odeia, um traidor. Eu quero que você perca tudo o que você valoriza, exceto sua filha. Rafael a olhou, incrédulo. Isso é impossível. Isso vai me matar. Isso vai matar minha família. Eu tenho inimigos que não perdoam. Sua filha está morrendo, Dom Moretti, Ana disse, a voz cortante. E você está aqui, negociando. O que é mais importante? Seu império ou sua filha? Sua vida ou a dela? O silêncio foi a resposta. Ele olhou para Helena, que permaneceu impassível, mas seus olhos mostravam uma dor silenciosa. Ele olhou para o chão, para a sujeira que ele havia pisado. Ele era um homem que havia construído sua vida sobre a violência e a traição, e agora estava sendo forçado a trair a si mesmo. Eu aceito, ele disse, a voz um sussurro, a rendição em seus olhos. Eu farei o que você me pede. Eu serei o traidor. Mas você tem que me prometer uma coisa. Você tem que me prometer que vai salvar minha filha. Você tem que me prometer que ela vai viver. Eu preciso de uma garantia. Eu sou médica, Dom Moretti, Ana disse. Eu não posso prometer a vida. Eu posso prometer o meu melhor. Eu posso prometer que vou usar todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, para salvá-la. Mas a vida está nas mãos de Deus. E você, Dom Moretti, não é um homem de Deus. Você é um homem de pecados. E eu sou a sua penitência. A negociação havia terminado. O acordo estava selado. Rafael havia trocado seu império pela vida de sua filha. E Ana havia trocado sua paz pela sua vingança. Ela se levantou, a expressão indecifrável. Levante-se, Dom Moretti. Você tem um império para destruir. E eu tenho uma criança para salvar. O tempo está correndo. Eles voltaram para a cidade, para o hospital de luxo onde Sofia estava morrendo. A presença de Ana era um choque para a equipe médica. A lenda havia voltado. Ela assumiu o comando, a autoridade em sua voz e em seus gestos inquestionável. Ana começou o tratamento, um coquetel de drogas experimentais que ela havia desenvolvido em seu exílio. Ela trabalhava incansavelmente, dia e noite, a fadiga em seu rosto um contraste com o fogo em seus olhos. Ela estava salvando a filha do homem que ela odiava, e a ironia era um fardo pesado. Ela se sentia como um instrumento de Deus, usando seu dom para punir e redimir. Rafael, por sua vez, começou a desmantelar seu império. Ele se tornou um fantasma, um traidor, um informante. Ele entregou seus associados, seus segredos, seus negócios. Ele destruiu o que havia construído, tijolo por tijolo, a dor em seu coração um preço que ele estava disposto a pagar. Ele se sentia como um homem que estava se desfazendo, perdendo sua identidade. Helena, a guarda-costas, era a única que sabia a verdade. Ela era a única que o apoiava, a única que o protegia. Ela era a sua sombra, a sua consciência. Ela o ajudava a entregar seus associados, a trair seus amigos, a destruir sua vida. A tensão era palpável. O império estava desmoronando, e a vida de Sofia estava por um fio. O jogo havia chegado ao seu clímax. A vida de Sofia era a única coisa que o mantinha vivo. A única coisa que o impedia de se entregar. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ato terceiro. A revelação do prontuário asterisco asterisco. A recuperação de Sofia foi lenta, mas constante. O tratamento de Ana estava funcionando. O vírus estava recuando. A esperança estava voltando. A cada dia, Sofia ganhava um pouco mais de força, um pouco mais de vida. Rafael passava horas ao lado dela, lendo, cantando, orando. Ele era um pai, não um dom. Rafael estava em seu escritório, o último de seus associados preso, o império em ruínas. Ele era um homem livre, mas um homem sem nada. Ele havia trocado seu poder pela vida de sua filha. Ele se sentia vazio, mas em paz. A rendição havia trazido uma estranha forma de liberdade. Ana entrou no escritório, o prontuário em suas mãos. O prontuário que ele havia jurado destruir. O prontuário que o assombrava. Ela não estava mais vestida com o jaleco de médica, mas com roupa simples, a expressão séria. Sua filha está fora de perigo, Dom Moretti, ela disse, a voz fria. Você cumpriu sua parte do acordo. Agora, eu vou cumprir a minha. Eu vou te dar a verdade. A verdade que você tentou enterrar. Ela colocou o prontuário sobre a mesa. Era um documento antigo, amarelado, com o nome de uma mulher. O nome de sua esposa, Isabela. Rafael olhou para o prontuário, o sangue sumindo de seu rosto. O que é isso?
Eu pensei que você havia destruído isso. Eu te paguei para isso. É o prontuário de sua esposa, Dom Moretti, Ana disse. O prontuário que você jurou destruir. O prontuário que revela a verdade sobre a morte dela. A verdade que você escondeu de todos, inclusive de si mesmo. Eu não destruí. Eu o guardei. Eu o usei como minha âncora. E agora, ele é a sua condenação. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele havia dito a todos que Isabela havia morrido de câncer. Ele havia dito a todos que ela havia morrido em paz. Ele havia dito a todos que ele era um viúvo em luto. Ela não morreu de câncer, Dom Moretti, Ana disse, a voz fria, a dor em seus olhos. Ela morreu de overdose. Uma overdose de drogas que você forneceu. Uma overdose que você forçou. Ela estava tentando fugir de você. Ela estava tentando se libertar de sua prisão. E eu estava grávida do seu filho. O filho que você me forçou a abortar. O filho que você matou. Eu era a médica dela. Eu era a sua amiga. E você me destruiu. Rafael olhou para o prontuário, para o nome de sua esposa, para a verdade que ele havia enterrado. Ele se lembrou da noite, da briga, da ameaça. Ele se lembrou do desespero de Isabela, da sua fuga, da sua morte. Ele se lembrou do rosto de Ana, da dor em seus olhos, da sua súplica. Você estava grávida, doutora. Alencar, ele disse, a voz um sussurro, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Você estava grávida do meu filho. E eu te forcei a abortar. Eu te forcei a destruir a vida que você carregava. Eu sou um monstro. Eu sou o câncer. Ana olhou, os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme. Você se lembra, Dom Moretti. Você se lembra do que você fez. E agora, você vai pagar. Você vai pagar com a sua vida. Você vai pagar com a sua alma. Eu sou a sua vingança. Eu sou a justiça. Ela pegou o bisturi que guardava em sua maleta, o mesmo que ela havia usado para salvar a vida de sua filha. Eu sou médica, Dom Moretti. Eu salvo vidas. Mas eu também as tiro. E você, Dom Moretti, não merece viver. Você é o câncer que eu tenho que remover. Eu sou a sua cirurgiã. O jogo havia chegado ao seu clímax. A médica e o chefe da máfia. A vida e a morte. A redenção e a condenação. A vingança e a justiça. O bisturi e a arma. O amor e o ódio. O passado e o futuro. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ato quarto. A escolha e as consequências asterisco asterisco. Rafael olhou para o bisturi, para o rosto de Ana, para o prontuário em suas mãos. Ele não tinha medo da morte. Ele havia vivido uma vida de violência e traição, e a morte era o preço que ele estava disposto a pagar. O medo que o consumia era o de ser esquecido, o de ser lembrado como o monstro que ele havia sido. Eu mereço morrer, ele disse, a voz rouca, a aceitação em seus olhos. Eu mereço pagar por meus pecados. Mas minha filha. Ela precisa de mim. Ela precisa de um pai. Ela precisa de um pai que não seja um monstro. Eu sou a única família que ela tem. Ela precisa de um pai que não seja um monstro, Ana disse, a voz fria, mas com uma rachadura de emoção. Ela precisa de um pai que não seja um assassino. Ela precisa de um pai que não seja um traidor. Ela precisa de um pai que não seja você. Ela precisa de um pai que não seja o Dom. Ela precisa de um homem. Eu mudei, ele disse, a voz cheia de súplica. Eu desmantelei meu império. Eu me tornei um informante. Eu me humilhei. Eu paguei o preço. Eu paguei com a minha vida. Eu paguei com a minha alma. Eu sou um homem novo. Eu sou um pai. Eu sou o que você me fez ser. Ana hesitou. Ela olhou para o prontuário, para o nome de sua esposa, para a dor que a consumia. Ela olhou para Rafael, para o homem que havia se ajoelhado diante dela, para o homem que havia trocado seu império pela vida de sua filha. A vingança era doce, mas a redenção era mais poderosa. Eu não sou Deus, Dom Moretti, ela disse, a voz baixa, o bisturi caindo no chão com um tilintar metálico. Eu não posso te perdoar. Eu não posso te absolver. Mas eu posso te dar uma escolha. Você pode morrer, e sua filha vai crescer sem um pai. Ou você pode viver, e se tornar o pai que ela merece. Você pode se tornar o homem que você jurou destruir. Você pode se tornar a minha redenção. Você pode se tornar a minha consciência. Você pode se tornar o guardião da justiça. Você pode se tornar o meu parceiro. Você pode se tornar o meu legado. Rafael olhou para ela, a esperança voltando a seus olhos. O que eu tenho que fazer? Eu farei o que você me pedir. Eu serei o que você quiser. Eu serei o seu servo.
Você tem que viver, ela disse. Você tem que se tornar um homem de bem. Você tem que usar seu poder para o bem. Você tem que se tornar o que você mais odeia, um herói. Você tem que se tornar a minha sombra. Você tem que se tornar a minha consciência. Você tem que se tornar o guardião da justiça. Você tem que se tornar o meu parceiro. Você tem que se tornar o meu legado. Você tem que me ajudar a curar o mundo que você ajudou a destruir. O jogo havia chegado ao seu final. Ana havia trocado sua vingança pela redenção. Ela havia trocado sua dor pela esperança. Ela havia trocado sua vida pela vida de sua filha. Rafael se levantou, o homem mais poderoso da cidade, agora um homem livre, mas um homem sem nada. Ele havia trocado seu império pela vida de sua filha. E Ana havia trocado sua paz pela sua redenção. Ele se tornou um informante, um traidor, um herói. Ele usou seu conhecimento, seu poder, para desmantelar o que havia construído. Ele se tornou a sombra de Ana, a sua consciência. Ele se tornou o guardião da justiça, o parceiro de Ana. Sofia se recuperou, e cresceu sob o olhar atento de seu pai e de sua médica. Ela nunca soube a verdade sobre a morte de sua mãe, nem sobre o império de seu pai. Ela apenas sabia que tinha um pai que a amava, e uma médica que a havia salvado. Ana voltou para o hospital de caridade, para as crianças pobres. Ela havia trocado sua vingança pela redenção, sua dor pela esperança. Ela havia se tornado a médica que curava, a luz na escuridão. Ela se tornou a guardiã da justiça, a parceira de Rafael. E a história dela, a médica que mostrou o prontuário, se tornou um sussurro na cidade, a história de uma mulher que trocou sua vingança pela redenção, sua dor pela esperança. A história de uma médica que se tornou a consciência do chefe da máfia. A história de Ana Alencar, a médica que salvou a filha do homem que ela odiava, e o redimiu. A história de uma parceria improvável, nascida da dor e da redenção. O legado de Ana e Rafael. O bisturi e a arma, agora unidos pela justiça. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ato quarto. A escolha e as consequências asterisco asterisco. Rafael olhou para o bisturi, para o rosto de Ana, para o prontuário em suas mãos. Ele não tinha medo da morte. Ele havia vivido uma vida de violência e traição, e a morte era o preço que ele estava disposto a pagar. Eu mereço morrer, ele disse, a voz rouca. Eu mereço pagar por meus pecados. Mas minha filha, ela precisa de mim. Ela precisa de um pai. Ela precisa de um pai que não seja um monstro. Ela precisa de um pai que não seja um monstro, Ana disse, a voz fria. Ela precisa de um pai que não seja um assassino. Ela precisa de um pai que não seja um traidor. Ela precisa de um pai que não seja você. Eu mudei, ele disse. Eu desmantelei meu império. Eu me tornei um informante. Eu me humilhei. Eu paguei o preço. Eu paguei com a minha vida. Eu paguei com a minha alma. Eu sou um homem novo. Ana hesitou. Ela olhou para o prontuário, para o nome de sua esposa, para a dor que a consumia. Ela olhou para Rafael, para o homem que havia se ajoelhado diante dela, para o homem que havia trocado seu império pela vida de sua filha. Eu não sou Deus, Dom Moretti, ela disse, a voz baixa. Eu não posso te perdoar. Eu não posso te absolver. Mas eu posso te dar uma escolha. Você pode morrer, e sua filha vai crescer sem um pai. Ou você pode viver, e se tornar o pai que ela merece. Você pode se tornar o homem que você jurou destruir. Você pode se tornar a minha redenção. Rafael olhou para ela, a esperança voltando a seus olhos. O que eu tenho que fazer? Eu farei o que você me pedir. Você tem que viver, ela disse. Você tem que se tornar um homem de bem. Você tem que usar seu poder para o bem. Você tem que se tornar o que você mais odeia, um herói. Você tem que se tornar a minha sombra. Você tem que se tornar a minha consciência. Você tem que se tornar o guardião da justiça. O jogo havia chegado ao seu final. Ana havia trocado sua vingança pela redenção. Ela havia trocado sua dor pela esperança. Ela havia trocado sua vida pela vida de sua filha. Rafael se levantou, o homem mais poderoso da cidade, agora um homem livre, mas um homem sem nada. Ele havia trocado seu império pela vida de sua filha. E Ana havia trocado sua paz pela sua redenção. Ele se tornou um informante, um traidor, um herói. Ele usou seu conhecimento, seu poder, para desmantelar o que havia construído. Ele se tornou a sombra de Ana, a sua consciência. Sofia se recuperou, e cresceu sob o olhar atento de seu pai e de sua médica. Ela nunca soube a verdade sobre a morte de sua mãe, nem sobre o império de seu pai. Ela apenas sabia que tinha um pai que a amava,
e uma médica que a havia salvado. Ana voltou para o hospital de caridade, para as crianças pobres. Ela havia trocado sua vingança pela redenção, sua dor pela esperança. Ela havia se tornado a médica que curava, a luz na escuridão. E a história dela, a médica que mostrou o prontuário, se tornou um sussurro na cidade, a história de uma mulher que trocou sua vingança pela redenção, sua dor pela esperança. A história de uma médica que se tornou a consciência do chefe da máfia. A história de Ana Alencar, a médica que salvou a filha do homem que ela odiava, e o redimiu. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ato terceiro, a revelação do prontuário asterisco asterisco. A recuperação de Sofia foi lenta, mas constante. O tratamento de Ana estava funcionando. O vírus estava recuando. A esperança estava voltando. Rafael estava em seu escritório, o último de seus associados preso, o império em ruínas. Ele era um homem livre, mas um homem sem nada. Ele havia trocado seu poder pela vida de sua filha. Ana entrou no escritório, o prontuário em suas mãos. O prontuário que ele havia jurado destruir. O prontuário que o assombrava. Sua filha está fora de perigo, Dom Moretti, ela disse, a voz fria. Você cumpriu sua parte do acordo. Agora, eu vou cumprir a minha. Ela colocou o prontuário sobre a mesa. Era um documento antigo, amarelado, com o nome de uma mulher. O nome de sua esposa, Isabela. Rafael olhou para o prontuário, o sangue sumindo de seu rosto. O que é isso? É o prontuário de sua esposa, Dom Moretti, Ana disse. O prontuário que você jurou destruir. O prontuário que revela a verdade sobre a morte dela. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele havia dito a todos que Isabela havia morrido de câncer. Ele havia dito a todos que ela havia morrido em paz. Ele havia dito a todos que ele era um viúvo em luto. Ela não morreu de câncer, Dom Moretti, Ana disse, a voz fria. Ela morreu de overdose. Uma overdose de drogas que você forneceu. Uma overdose que você forçou. Ela estava tentando fugir de você. Ela estava tentando se libertar de sua prisão. Rafael olhou para o prontuário, para o nome de sua esposa, para a verdade que ele havia enterrado. Ele se lembrou da noite, da briga, da ameaça. Ele se lembrou do desespero de Isabela, da sua fuga, da sua morte. Você estava grávida, doutora. Alencar, ele disse, a voz um sussurro. Você estava grávida do meu filho. E eu te forcei a abortar. Eu te forcei a destruir a vida que você carregava. Ana olhou, os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme. Você se lembra, Dom Moretti? Você se lembra do que você fez. E agora, você vai pagar. Você vai pagar com a sua vida. Você vai pagar com a sua alma. Ela pegou o bisturi que guardava em sua maleta, o mesmo que ela havia usado para salvar a vida de sua filha. Eu sou médica, Dom Moretti. Eu salvo vidas. Mas eu também as tiro. E você, Dom Moretti, não merece viver. O jogo havia chegado ao seu clímax. A médica e o chefe da máfia. A vida e a morte. A redenção e a condenação. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ato quarto. A escolha e as consequências asterisco asterisco. Rafael olhou para o bisturi, para o rosto de Ana, para o prontuário em suas mãos. Ele não tinha medo da morte. Ele havia vivido uma vida de violência e traição, e a morte era o preço que ele estava disposto a pagar. Eu mereço morrer, ele disse, a voz rouca. Eu mereço pagar por meus pecados. Mas minha filha. Ela precisa de mim. Ela precisa de um pai. Ela precisa de um pai que não seja um monstro, Ana disse, a voz fria. Ela precisa de um pai que não seja um assassino. Ela precisa de um pai que não seja um traidor. Eu mudei, ele disse. Eu desmantelei meu império. Eu me tornei um informante. Eu me humilhei. Eu paguei o preço. Eu paguei com a minha vida. Eu paguei com a minha alma. Ana hesitou. Ela olhou para o prontuário, para o nome de sua esposa, para a dor que a consumia. Ela olhou para Rafael, para o homem que havia se ajoelhado diante dela, para o homem que havia trocado seu império pela vida de sua filha. Eu não sou Deus, Dom Moretti, ela disse, a voz baixa. Eu não posso te perdoar. Eu não posso te absolver. Mas eu posso te dar uma escolha. Você pode morrer, e sua filha vai crescer sem um pai. Ou você pode viver, e se tornar o pai que ela merece. Você pode se tornar o homem que você jurou destruir. Rafael olhou para ela, a esperança voltando a seus olhos. O que eu tenho que fazer? Você tem que viver, ela disse. Você tem que se tornar um homem de bem.
Você tem que usar seu poder para o bem. Você tem que se tornar o que você mais odeia, um herói. Você tem que se tornar a minha sombra. Você tem que se tornar a minha consciência. O jogo havia chegado ao seu final. Ana havia trocado sua vingança pela redenção. Ela havia trocado sua dor pela esperança. Ela havia trocado sua vida pela vida de sua filha. Rafael se levantou, o homem mais poderoso da cidade, agora um homem livre, mas um homem sem nada. Ele havia trocado seu império pela vida de sua filha. E Ana havia trocado sua paz pela sua redenção. Ele se tornou um informante, um traidor, um herói. Ele usou seu conhecimento, seu poder, para desmantelar o que havia construído. Ele se tornou a sombra de Ana, a sua consciência. Sofia se recuperou, e cresceu sob o olhar atento de seu pai e de sua médica. Ela nunca soube a verdade sobre a morte de sua mãe, nem sobre o império de seu pai. Ela apenas sabia que tinha um pai que a amava, e uma médica que a havia salvado. Ana voltou para o hospital de caridade, para as crianças pobres. Ela havia trocado sua vingança pela redenção, sua dor pela esperança. Ela havia se tornado a médica que curava, a luz na escuridão. E a história dela, a médica que mostrou o prontuário, se tornou um sussurro na cidade, a história de uma mulher que trocou sua vingança pela redenção, sua dor pela esperança. A história de uma médica que se tornou a consciência do chefe da máfia. A história de Ana Alencar, a médica que salvou a filha do homem que ela odiava, e o redimiu.